Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre quais são os tipos de trabalho, ou pelo menos alguns trabalhos que vão ser substituídos ou vão desaparecer no futuro com a utilização da inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou explicar mais sobre o GPT e como que ele funciona. O GPT basicamente seria Generative Pre-trained Transformer. Ou o que significa? Você vai treinar uma máquina a entender, a responder de modo em que fica cada vez mais humano. E aí que vem o problema, porque alguns trabalhos dependem exclusivamente da função humana e nesse jeito você começa a ser substituído e tem alguns trabalhos em risco. Mas não se preocupe, alguns trabalhos vão entrar em risco, porém outros trabalhos vão aparecer no futuro. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos explicar um pouco mais nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. O primeiro tipo de trabalho que poderia ser afetado seria os programadores. Mas eu não estou falando dos programadores mais avançados, eu estou falando dos programadores básicos, os programadores que estão começando a sua carreira de trabalho. Aqueles programadores que têm a função de fazer programas simples, ou para revisar alguns programas que não estão dando certo, ou fazer alguma coisa bem específica. Ou até freelances, na qual faça alguns programas de modo fácil. Por que eu estou falando isso? Porque o ChatGPT, ele consegue criar esses programas, mas não só apenas criar os programas. Ele consegue, através de uma linguagem normal, ele começa a programar de modo em que você consegue atingir seus objetivos. E desse jeito, você consegue montar um programa de modo eficiente, de modo rápido e, do mesmo jeito, você consegue revisar esses programas. Mas só falando não adianta nada. Então vamos começar aqui. Se eu vim aqui no meu página do ChatGPT, vou clicar em New Chat e aqui eu posso começar com o meu primeiro tópico. Então, meu primeiro tópico, vamos falar que eu tenho um Raspberry Pi. Nesse Raspberry Pi, eu tenho um fan nesse Raspberry Pi e eu quero controlar esse fan, na qual, se por acaso ele chegar numa certa temperatura, ele deve ligar esse ventilador e após de um tempo, depois de resfriar, ele vai desligar esse ventilador e depois ele vai ligar de volta esse ventilador. Porém, eu não quero rodar de qualquer jeito, eu quero rodar especificamente no Home Assistant. Como seria o modo básico? Se por acaso você entende um pouco de Home Assistant e um pouco de Raspberry Pi, você vai começar a fazer a programação. Mas por que fazer essa programação que pode demorar algum tempo até você entender os códigos que você pode usar? Então vamos começar a fazer a pergunta. Cria um programa para o Home Assistant, especificamente no meu configuração.iml, para iniciar um ventilador no Raspberry Pi, se a temperatura for por volta dos 50 graus ou superior, e assim que esfriar para 35 graus, ele vai desligar esse fan. E vamos ver o que ele vai responder para mim. E assim, após alguns segundos, ele vai começar a explicar o programa. Então ele fala, dentro da configuração WML, você pode vir aqui e criar esse tipo de comando, de modo em que, quando chegar nos 50 graus, ou above, ele vai começar a funcionar o ventilador, vai turn on, e quando chegar na temperatura de 35, ele vai falar para desligar, e ele fez o ID fan. E ele já está respondendo em português para você. Porém, não é isso que eu quero, porque no meu caso eu não estou utilizando especificamente um fan ou um ventilador ligado para o Home Assistant. Eu quero utilizar exatamente as portas do meu Raspberry Pi para fazer essa programação. Então, desse jeito, eu posso mudar um pouco minha pergunta. Então, vamos mudar um pouco a pergunta. Então, eu quero que ele mude para usar uns pinout, ou pelo menos a pinagem de cima do Raspberry Pi para fazer essa configuração. Então, eu coloco, eu quero usar a pinagem do Raspberry Pi para controlar o ventilador no programa acima. E vamos ver se ele vai mudar ou vai criar um novo programa para mim. Então ele já começa a fazer isso. Ele já fala que a plataforma vai ser GPOE, o pinout vai ser 18, e eu preciso mudar o meu pinout para garantir que eu estou utilizando a porta correta. E agora ele já começa a fazer a automação. E essa automação ele já faz basicamente pronto para você. Ele fala que se a temperatura for de 50, ele vai ligar, e se por acaso for de 35, ele vai desligar. E aqui ele fala que você pode usar o ventilador na pinagem do Raspberry Pi, e a porta que foi configurada nesse caso é a porta 18, porém você tem que garantir que está usando a porta necessária para o teu Raspberry Pi. Então, feito isso, nós temos o nosso programa escrito em questão de segundos.
Se por acaso você fosse escrever isso, você ia demorar um tempo mais e poderia ter alguns erros. Desse jeito ele já deu o programa pronto para você de modo simples. E se por acaso ele desse 2 programas ou 3 programas, você pode falar assim, por favor, você pode reconfigurar ou você pode arrumar esse programa de modo que vai funcionar para mim. Mas tá, nós fizemos Raspberry Pi, então vamos tentar mudar um pouco. Nós não queremos usar o nosso Home Assistant mais, nós queremos usar um desses Raspberry Pi Pico. E esse Raspberry Pi Pico, uma coisa interessante é que você pode transformar esse Raspberry Pi Pico em um Rubber Duck USB. E o que significa? Significa que você pode conectar no computador e ele vai fazer algumas atividades como fosse um mouse ou um keyboard e assim por diante. Então desse jeito você pode conectar em qualquer tipo de computador e fazer com que ele mexa o mouse ou que ele copie algumas informações ou que ele faça qualquer coisa, sendo que para o computador parece que seria uma pessoa digitando isso ou parece que seria uma pessoa fazendo essas atividades. E nos próximos vídeos eu vou mostrar como configurar. E não mostrei antes porque para você configurar, procurando informação na internet, demora um pouco mais tempo e desse jeito ele já cria o programa para você. Então vamos supor que a gente quer criar esse programa. Então eu vou digitar esse seguinte comando. Então eu vou digitar assim. Você pode criar um script e na Rubber Duck USB, não dá para traduzir porque esse é o nome do programa que você deveria utilizar, para fazer com que o mouse se mova a cada 1 minuto. Então vamos ver o que ele vai fazer. E sim, ele vai falar assim, posso criar esse script para você, de ataque, no Rubber Duck. Para fazer isso, o mouse se mover a cada 1 minuto, ele vai mostrar o exemplo. Então nós vamos esperar ele digitar, vai fazer o delay, vai criar um script, e ele vai começar a movimentar o meu mouse, fazer o delay de volta, e start, e tá feito. Então desse jeito ele já deu o programa para mim, e ele fala que o meu mouse vai ter um delay de 1000 milissegundos, e ele vai começar a fazer a movimentação do meu mouse, fazer o delay, start, e vai fazer o meu loop, e vai fazer o meu loop. E aqui a posição de 20/20, ele explica, é que seria a posição diferente do cursor. O que eu poderia fazer? Eu poderia mudar esse programa e criar, depois de um delay, uma outra posição, dele vai mudar de um lado para o outro, de um lado para o outro, a cada 1 minuto. E olha só como que foi simples fazer isso, e como foi rápido. E se por acaso eu vim aqui, vamos supor, e eu copiei esse código, e eu vou tentar rodar isso. E esse código não está funcionando porque ele tem alguma coisa errada. Então eu vou falar, você pode corrigir o meu código. Você pode corrigir meu código? E daí eu venho aqui e digito meu código. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui na questão de plataforma, colocar G só. E eu sei que é esse problema que está tendo. Então eu venho aqui e vou descer. E agora eu digitei o meu código e ele já aparece. Primeiramente existe um problema no teu código e o problema que foi encontrado é que você digitou G ao invés de ser GPO. E desse jeito você pode simplesmente corrigir e ele vai dar o programa corrigido para você. E olha como que foi fácil. Eu digitei o programa de modo em que eu errei propositalmente e agora ele está dando a resposta completa para mim. E isso foi muito rápido, em questão de segundos. Então, questão de programador, questão de entry-level, lógico, questão de trabalho inicial, pode ser muito fácil, substituído. Se por acaso você tiver mais experiência, com mais tempo de programação, bem, vai ser outra coisa, porque você tem mais experiência e esse programa não vai conseguir chegar no teu level, vamos falar. E agora nós vamos falar do segundo trabalho que poderia ser substituído. Seriam os redatores, as pessoas que redigem alguns textos para blogs, alguns textos para sites ou outras coisas. Por que ele é muito simples de ser substituído? Por que pode ser facilmente substituído? Porque ele escreve de modo eficiente, modo rápido e modo completo. Então vamos dar um exemplo. Eu coloquei, escreva-me uma postagem de blog sobre TrueNAS versus OpenMediaval. E nós vamos dar Enter. Então desse jeito nós vamos ver o que ele vai responder para mim e vai ser bom o suficiente. Então ele já começa falando que o TrueNAS e o OpenMediaval são 2 sistemas que funcionam de modo eficiente e ele vai começar a escrever para mim. E isso é surpreendente porque ele simplesmente está escrevendo e se a gente tentar procurar na internet como copyright,
ele não vai achar porque ele está fazendo bem específico para isso. Outra coisa que é interessante é que você pode pedir para ele continuar o teu blog. Então você pode falar qual que é a diferença do Open Medieval em relação ao TrueNAS, e depois disso aí você pode falar sobre ZFS. E daí você vai continuar teu blog de modo muito simples e modo muito rápido. Uma pessoa escrever isso vai demorar muito mais tempo, e para continuar a conversa sobre o assunto específico, ele vai demorar muito mais tempo também. E pronto, ele acabou de escrever alguns parágrafos do blog, na qual você tem algumas informações de modo muito mais rápido para você. Mas vamos supor que nós queremos que ele continue falando, mas eu quero que ele continue esse post especificamente falando sobre ZFS no TrueNAS em relação ao Open Medieval. E agora nós vamos ver o que ele vai falar. E agora ele fala que uma das vantagens do TrueNAS é o ZFS, e ele continua falando sobre esse sistema, explicando cada vez mais. Desse jeito, você pode criar alguns posts de modo muito mais rápido de assuntos de acordo com a sua ideia. Então, por isso que eu falo, trabalho entry-level de bloggers ou redatores pode ser substituído por eles, principalmente se você fizer um fine-tune ou fazer um treinamento mais específico. Eu não estou falando daqueles redatores que têm características específicas ou aqueles redatores que são mais conhecidos, porque o programa vai ser genérico e ele vai ser de acordo com o seu fine-tune ou de acordo com a programação que foi feita ou o modo de informação que foi criada para esse sistema. Então ele nunca vai ser perfeito e nunca vai conseguir alcançar as pessoas mais famosas ou as pessoas que têm mais conhecimento. Até isso, eles podem chegar bem próximo, dependendo do treinamento que a gente fizer ou o treinamento que você fizer específico para sua aplicação. Mas tá, ele acabou de escrever 2 textos aqui para mim e eu posso conectar ele um ao outro. O que significa? Cada vez mais você pode fazer um delivery ou você pode entregar mais conteúdo, bom conteúdo, de modo rápido e sem muita trabalho e com um time reduzido. Basicamente, uma pessoa poderia ficar postando vários blogs ou várias páginas ao mesmo tempo a partir dos tópicos que foram definidos. Então, você pode fazer um brainstorm, criar vários tópicos e postar vários tópicos de acordo com a sua ideia ou de acordo com as informações que você decidiu ter. E por fim, mais um trabalho que pode ser substituído seria a questão de call service, ou as pessoas de serviços, na qual você manda um e-mail para uma empresa falando, olha, eu comprei um dispositivo e ele não está funcionando. E o sistema vai responder automaticamente para você e de acordo com as suas necessidades. Então vamos a um exemplo. Vamos supor que eu quero escrever aqui numa empresa, eles vendem Raspberry Pi, e o cliente chegou com esse seguinte problema. Tem o Raspberry Pi, após 10 minutos de uso, o dispositivo começou a soltar fumaça e parou de funcionar. O que eu devo fazer? E é simples, nós vamos dar Enter e vamos ver como que ele vai responder para a gente. E olha só, alguns segundos ele já deu um e-mail completo, na qual você simplesmente tem que substituir o nome do cliente e o teu nome e mais nada. O que ele falou? Ele já deu uma solução para você. Ele falou que, peço desculpa, queremos resolver teu problema, e ele fala as etapas que você deve fazer. Então ele fala para você desligar o teu dispositivo imediatamente, ele fala para verificar se tem se está quente ou fumegando, então ele não está queimando, ou para você tocar e não se machucar, tirar algumas fotos, vídeos, e dele fala para gravar o número de série do Raspberry Pi. No caso do Raspberry Pi não vai ter esse número de série, mas ele fala para você gravar mesmo assim, e ele fala para que vão tentar resolver o problema. Então desse jeito, se por acaso eu continuar falando, ele vai continuar respondendo para mim. E isso é muito simples, ao invés de você ter 10, 15, 20 pessoas escrevendo a solução, pesquisando na internet o que eles devem fazer, ou perguntando para uma outra pessoa o que eles devem fazer nessa situação, o programa faz exatamente tudo. E você pode utilizar o API, desse jeito você pode fazer respostas automáticas. E a partir daí você vai ver o que vai acontecer, você pode fazer o fine-tuning para que ele responda de acordo com suas necessidades. Então, se a policy da empresa é toda vez retornar, então você pode falar, então você vai retornar todas as vezes, e o programa vai fazer com que ele retorne todas as vezes. Se por acaso a policy da empresa é pedir fotos, pedir vídeos e pedir outras coisas, através do seu fine-tuning e através do seu treinamento, ele vai ser mais específico para a policy da empresa. Então, chegamos ao fim. Como eu falei, eu dei 3 exemplos, eu poderia dar mais exemplos, mas vamos começar com esses 3 exemplos dos trabalhos que poderiam ser substituídos. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!